turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais uma aula da nossa disciplina. E na aula de hoje a gente vai estar retomando alguns dos conteúdos para vocês verificarem o nível de conhecimento de vocês e assim também fazer a atividade proposta, sistematizar esse conhecimento na atividade para se verificar o que falta ainda compreender a respeito dos conteúdos estudados até o momento. E aí, no livro de vocês, a gente tem uma parte, uma seção, que tem o nome Caleidoscópio, que vai estar falando sobre a visão. Por que a visão? Porque a visão, gente, é um dos sistemas dos sentidos sensoriais mais complexos e que ele está intimamente ligado com o cérebro, né? Com a ajuda do cérebro, a gente consegue visualizar os objetos na forma, né, na posição como eles estão à nossa volta. Então, se não fosse isso, se não fosse o cérebro, a gente conseguiria ver os objetos apenas de cabeça para baixo, mesmo eles não estando. E aí a gente vai ver que a imagem, né, ela vai ser transmitida a partir das estruturas oculares, a partir do momento que a luz bater sobre o objeto, ou seja, a gente só consegue enxergar também porque existe luz no ambiente. É toda forma que a gente tem dificuldade de enxergar quando estamos no escuro. E aí, quando a luz bate no objeto, essa luz vai ser refletida nos nossos olhos. E aí vai passar pelas estruturas oculares, em que, no primeiro momento, a lente, o cristalino, vai focalizar nesse objeto. A imagem vai ser formada na retina de forma invertida e a retina vai levar informação ao córtex visual, que é uma região do cérebro, que vai interpretar a informação. Mas antes, essa informação vai passar pelo nervo óptico. Esse nervo óptico vai pegar o impulso dessa imagem, né, da transmissão da imagem, ou seja, a imagem, o objeto, ele é refletido pela luz, vai passar pelas estruturas oculares. Entre essas estruturas oculares está o cristalino, que vai focalizar na imagem. A partir do momento que a luz com a imagem vai ser refletida nos nossos olhos, vai passar pelo cristalino. Do cristalino, essa imagem vai ser formada na retina de forma invertida. Esse pulso vai ser levado para o nervo óptico e o nervo óptico vai passar para o córtex visual, que é uma região do cérebro, que vai converter, na verdade, a imagem, colocando na posição correta na qual o objeto se encontra no ambiente. E aí a gente viu, diante das nossas aulas, que existem alguns problemas relacionados à visão. Um deles é a miopia. A miopia é um problema no qual se destaca pela dificuldade de ver objetos que estão distantes. E essa questão é trazida porque a imagem, como vocês podem estar vendo aí, quando a luz bate no objeto, vai passar pela lente e da lente a imagem vai ser formada lá na retina. Essa imagem vai formar à frente da retina e não nela propriamente. E isso gera um problema na dificuldade, ou seja, de enxergar objetos que estão a uma certa distância. E para a correção desse problema é usado um tipo de lente
com um formato aí de côncavo, que faz com que os objetos sejam vistos com mais foco e mais próximo. Porque nesse problema as pessoas têm dificuldades, como está mostrando aí, de distorção sem foco quando os objetos estão a uma longa distância. E a gente também tem aí destacando para a hipermetropia, que é quando a pessoa tem dificuldade de ver os objetos que também estão distantes, mas também vai estar vendo fora de foco. E aí, nesse problema, a imagem ela é formada atrás da retina. Então, a luz vai bater num objeto, vai passar pela lente. Essa lente não vai conseguir, vamos dizer assim, focalizar também na imagem. A imagem vai ser formada atrás da retina, né, de forma invertida, ou seja, de cabeça para baixo. E aí a pessoa vai ter dificuldade de ver as imagens com foco, né, os objetos que estão à sua volta com foco. E aí a correção para esse problema é com um tipo de lente, que é a lente convexa, que vai reduzir a entrada de luz dentro dos olhos e a imagem aí vai ser formada na retina. Como também vai acontecer na correção do problema da miopia, que aí com a lente côncava, a imagem também vai ser formada na retina. E por isso a importância de usar o óculos ou a lente de contato, porque a partir desse momento que a gente usa um tipo de lente com o formato adequado para o problema que a gente está sentindo, a gente tem a formação da imagem na área que realmente deve ser. E aí é por isso que conseguimos ver os objetos da forma correta, sem, por exemplo, mesmo estando distante, consegue ver, mesmo com os objetos ali com problema da visão, fora que vê as coisas fora de foco, com o uso da lente também consegue focalizar. Então, a partir do momento que a pessoa com hipermetropia usa a lente, ela vai ver os objetos distantes com nitidez e também com foco a partir do momento do uso de óculos, porque ela acaba vendo os objetos aí com nitidez, mas sem foco, né? Não focaliza no momento que vai visualizar esse objeto. Ele aparece meio que embaçado, meio sem, como tivesse nitidez, mas ao mesmo tempo não conseguisse ver claramente o objeto que está à sua frente. Então, com a correção das lentes, isso facilita. E aí a gente tem as estruturas do nosso olho, a parte branca, né? Conhecida como parte branca, é a parte externa, que tem o nome de esclera. Temos o corióide, que é a camada intermediária e que se encontra a íris e o corpo ciliar. Temos a pupila, que ela acaba contraindo em momentos que tem pouca luz, mas se expande em ambientes com muita escuridão. Isso para captar o máximo de luz que está ali no ambiente. Temos também o nervo óptico, a localização, os vasos sanguíneos, o humor vítreo, a retina, que é a camada interior onde a luz converge e se forma a imagem. Temos a fóvea, ponto fundo do olho, onde a visão é perfeita. E aí a gente tá vendo o processo nada mais do que da visão para visualização do objeto que a luz está atravessando as estruturas oculares a partir do momento que a luz está batendo e incidindo sobre o objeto. E aí temos as adaptações com as questões das lentes, e vocês vão ter aí a proposta da atividade para pesquisarem como é a visão de outros seres vivos. Lembrando que os sentidos para alguns dos animais é diferente do nosso, porque acaba sendo melhor desenvolvido. Então, vocês vão estar fazendo essa pesquisa, realizando a atividade direitinho,
para poder verificar esses conhecimentos. E como funciona a visão dos os outros seres vivos? Será que eles veem, enxergam da mesma maneira que a gente, as cores, a imagem é invertida, né, na retina, como é na gente? Então, tudo isso vocês vão estar tendo de informação na pesquisa de vocês. E para fechar, a gente vai retomar o que foi trabalhado ao longo desse segundo e terceiro bimestre, a questão da organização dos seres vivos. A gente sabe que todo ser vivo ele é formado por célula. A partir do momento que não existe célula, não é considerado ser vivo, como acontece com o vírus, né? O vírus ele não é formado por célula. E as células são de dois tipos, eucariótica e procariótica. Tendo em vista que a célula eucariótica, ela leva esse nome porque ela tem uma membrana, que a gente chama de membrana nuclear, em volta do material genético do DNA, enquanto a procariótica ela não tem. E a célula eucariótica, ela vai estar presente em seres vivos como animais e plantas, e mesmo nesses seres vivos ela pode apresentar algumas diferenças, porque na célula vegetal vai existir algumas estruturas que na animal não vai haver, como a parede celular, a questão dos cloroplastos e grandes vacúolos. E aí a gente vai ver, pessoal, toda a organização dos seres vivos, começando pelo átomo. O átomo é a menor partícula que forma a matéria. Então, o que é matéria? Vamos relembrar aí o conceito, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Essa característica da matéria refere-se às propriedades que elas têm. E aí, assim, a gente consegue perceber. E aí, o átomo, ele se une a outros átomos e vão formar moléculas. Essas moléculas vão se unir uma à outra e vão formar organelas. Lembra que eu falo que as organelas são como pequenos órgãos, estruturas que vão estar dentro da célula. A célula, sem o núcleo, ela não funciona. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula, assim como o cérebro é para a gente no nosso organismo. Então, esse conjunto de células vão se unir por ter formatos, funções semelhantes e formar os tecidos. Os tecidos, por sua vez, que tiverem funções, formatos semelhantes, também vão se unir e vão formar os órgãos. E aí os órgãos vão se unirem a partir do momento que tiverem funções específicas semelhantes, formar um sistema. O conjunto desses sistemas trabalhando junto vai formar o organismo. O organismo, ele é considerado organismo a partir do momento que ele é constituído por todos esses sistemas e estiver sozinho, mas quando ele estiver junto com outros indivíduos da mesma espécie em determinada área, a gente chama de população. O conjunto de populações em uma determinada área, ou seja, o conjunto de populações de plantas, de répteis, de mamíferos, em uma determinada área, vai formar o que a gente chama de ecossistema. E o conjunto de ecossistemas vai formar o que a gente chama de biomas, que não está aí no nosso esqueminha, apresentado na tela no celular de vocês ou no computador. O conjunto de ecossistemas forma os biomas e o conjunto dos biomas vai formar a biosfera. E aí, durante o contexto de aulas que a gente veio estudando, a gente estudou o sistema nervoso, entendeu a constituição dele, a importância, assim como também o sistema sensorial, que está interligado ao sistema nervoso, que se não fosse ele, a gente não conseguia perceber o ambiente, sem o nosso cérebro a gente não conseguia perceber os sons, se a temperatura aumentou ou diminuiu do ambiente, não conseguiria enxergar, não conseguiria perceber os cheiros, os sabores da comida, os gostos. Então, a gente vê aí a relação entre o sistema nervoso e sensorial. E aí, também,
conseguimos verificar como o nosso corpo se movimenta, e aí a gente pôde estudar a questão dos ossos, assim como também a gente viu que o sistema esquelético ele está interligado com o sistema muscular, o sistema esquelético que ele é formado pelos ossos esses que são 206 numa pessoa adulta. A gente vai ter ossos de formatos diferentes. Os ossos são considerados órgãos, no qual nossas células sanguíneas são produzidas no interior dos ossos longos. E a gente verifica que os ossos estão interligados com o sistema muscular. No sistema muscular, a gente também vai ter aí algumas questões com relação aos tipos de tecidos, que a gente estudou também. E finalizando agora com essa atividade e revisando os conteúdos, tá bom? Então, em caso de dúvidas, vocês me procurem, que eu estou disponível para esclarecer, tá certo? Então, bons estudos e se cuidem. E as dúvidas que aparecer, anotem, porque é a curiosidade que move a ciência.